Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Estudos de Umbanda. Continuando a nossa linha de Umbanda, agora entrando na nossa primeira de esquerda, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Exus. Essas entidades que são tão queridas, essas entidades que são tão amadas por todos nós, que conhecemos a Umbanda e que é um mistério em si mesma. Nós já estudamos um pouquinho sobre o Orixá Exu. Eu acredito que se você está assistindo essa aula, que você já fez as aulas a respeito dos orixás e estudou um pouquinho sobre Exu Orixá. Uma grande confusão que as pessoas falam é que a palavra Exu, para nós da Umbanda, ela significa dois processos interligados, mas diferentes. Tanto uma força da natureza, ou seja, um orixá, que é o orixá Exu, que vocês já estudaram, quanto também uma linha de trabalho, né? Que a essa altura vocês já entendem a diferença entre os espíritos, que são mentores, guias, protetores, guardiões, orientadores, amparadores espirituais, e os orixás, que são manifestações divinas, que são forças da natureza. Cada linha é sustentada por um orixá, como vocês já observaram. Obviamente, quem sustenta a linha dos Exus é o orixá Exu. Então, quando eu falo Exus, eu estou dizendo para vocês espíritos, humanos ou não. Existem Exus que são elementais, a gente vai estudar sobre isso, que de alguma forma tocaram o mistério de Exu. Em sua vida, em sua história, nas ações de quem eles foram, eles despertaram a ação, tocaram, chegaram tão próximos da irradiação de Exu que hoje falam em nome dele, tá? Em nome desse orixá, em nome dessa força divina. Eles se tornaram sagrados, eles despertaram variados tipos de sagrado. Exu é a própria expansão, né? A palavra Exu em Yorubá significa esfera, então é essa expansão. Eles tocaram as várias faces de Exu. Nas lendas, quando nós vemos Exu, Exu tem vários humores. Existem lendas onde Exu é muito brincalhão, existem lendas que Exu é meio turrão, meio duro, existem lendas que Exu é muito abençoador, existem linhas onde Exu é muito complicado de lidar, e os Exus que trabalham na Umbanda, eles vão assumir caracteres parecidos. Por exemplo, as linhagens de Exus do cemitério, por exemplo, representam o aspecto mais duro de Exu, enquanto, por exemplo, as linhagens da encruzilhada normalmente são mais faladeiras, são mais brincalhonas, são mais sexuais, manifestando um outro aspecto do que Exu é. Tá? Então é como se cada linhagem de Exu pegasse um humor dos mais variados que Exu carrega. Tá? Os guias, de esquerda são guias de proteção, são guias, são guardiões. É eles que vão movimentar as coisas na nossa vida ou paralisar, por isso preto e vermelho. Existem Exus que predominantemente trabalham no preto, então vão usar roupa preta, vela preta, elementos pretos. E existem Exus que vão trabalhar no vermelho, e aí vão usar vestimenta vermelha, vela vermelha, elementos vermelhos. E existem Exus que vão trabalhar, que é o mais comum, intercalando essas duas cores, usando elementos preto e vermelhos em seu trabalho, em suas vestimentas, em suas velas, em seus materiais. Os Exus da encruzilhada, por exemplo, normalmente eles trabalham muito o aspecto vermelho. Por quê? Porque eles representam a expansão, o vermelho do fogo, o vermelho ígneo. Então eles trabalham expansão, abertura de caminhos, proteção, realização de desejos. Isso tudo é domínio de Exu, dos Exus que trabalham no vermelho. Sexualidade, a cor do chakra básico, é a cor do amor, da paixão, do fogo, da transmutação. Enquanto os Exus que trabalham com preto, por exemplo, os Exus do cemitério, Maramulambo, várias outras linhagens que trabalham predominantemente com preto, são Exus que trabalham a paralisação, tranca-ruas e tantos outros. O que é essa paralisação? Aquilo que precisa ser trancado, aquilo que precisa ser fechado. Os caminhos que precisam ser fechados em tranca-ruas, a negatividade que foi mandada sobre alguém que precisa ser anulada, a magia negra que foi feita que precisa ser quebrada. Tudo isso é quebrado no preto de Exu. Tudo isso é quebrado dentro dessa irradiação. E as entidades que são mais especializadas nesse tipo de trabalho utilizam mais o preto. Mas a maioria são versadas em ambas cores. Podem ter uma preferência, mas acabam manipulando todo tipo de energia. Os Exus, eles vão trabalhar muito na nossa proteção, são as entidades mais próximas de nós.
Então, por exemplo, para um preto velho, para um caboclo, para um herê descer até a nossa região, é muito complicado para eles. É por isso, gente, que incorporar só no terreiro, num ambiente preparado e com um propósito. Por quê? Porque, por exemplo, uma entidade de luz, ela não fica todo o tempo ao nosso redor. Sabe por quê? O nosso mundo, as vibrações que são emanadas aqui são muito densas para eles, são muito pesadas para eles. Então, eles geralmente guardam, né, a sua manifestação mais assídua, eles podem se aproximar, é claro, mas assim, eles normalmente optam, né, por mandar seus mensageiros, seus guardiões. Lembra que nas lendas Exu é lido como o mensageiro, Exu é lido como o guardião? É por causa disso. Exu tem livre trânsito em todas as regiões, tanto nas regiões celestes, mais iluminadas, quanto no campo intermediário, que é o nosso mundo, quanto nas regiões mais umbralinas. Exu consegue transitar por todos esses caminhos, cumprindo as missões nessas regiões. É eles que nos guardam. São os Exus, por exemplo, que fazem a guarda do terreiro. E não só o terreiro de Umbanda, todo templo religioso, porque todo templo religioso sofre muito ataque de energias contrárias ali ao bem que é praticado. São os Exus que protegem aquele espaço. São chamados dentro do espiritismo, por exemplo, de guardiões, né? São os Exus, os mesmos Exus. Mesmo terreiros que não trabalham propriamente com a linhagem dos Exus, também tem a bênção, também tem o trabalho deles ali. Os Exus também, eles protegem os médiums, né, de ataques espirituais, obsessores, demandas. Quando alguém busca auxílio até o terreiro que está sendo magiada, são os Exus que vão proteger, que vão limpar a casa, que vão purificar. Né? Trabalho parecido com o das pombageiras, mas hoje o enfoque é realmente na linhagem de Exu. Os Exus, gente, eles são importantíssimos. Tem um ponto dentro da Umbanda que diz que uma banda sem Exu, ou seja, um trabalho sem Exu, não se pode fazer nada. Porque Exu está em todos os processos. Todo médium de Umbanda tem pelo menos um Exu com ele. Na verdade, ele tem mais de um Exu, mas isso é um processo que vem ao longo do desenvolvimento. Nós acreditamos que o médium comum, e aí esse comum é no sentido de um médium que não tem missão sacerdotal, um médium que não tem missão de se tornar uma mãe de santo ou um pai de santo. Ele tem 3 Exus: o Exu de trabalho, o Exu guardião e o Exu encantado ou Exu elemental. Esses 3 Exus acompanham. Não necessariamente que ele vai conhecer todos os 3, que ele vai incorporar todos os 3, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Exu encantado, ele só vai descobrir depois de muitos anos de trabalho, ou talvez nem descubra. Talvez, por exemplo, o Exu de proteção, ele só saiba, só sinta, ou ele seja falado pela espiritualidade, mas ele nunca o incorpore. Ele vai incorporar, obviamente, o Exu de trabalho, que é aquele que vai prestar consulta, que é aquele que vai estar mais assíduo no terreiro, tá? Todo médium vai ter, então, um Exu de trabalho, que é o que as pessoas conhecem, mas vai ter esses 2 Exus que também que a gente fala que ele carrega. Um pai de santo costuma ter mais. Um pai de santo pode ter até 7 Exus na sua linhagem. E por que isso acontece, Gilberto? É porque eles são escolhidos, eles são melhores? Não. Mas é porque o próprio processo no qual ele se expõe, o fato de ser pai de santo, as cobranças que ele tem da espiritualidade, a proteção redobrada. Por exemplo, uma pessoa famosa não precisa de mais proteção, mais segurança? Um pai de santo, ele precisa de mais proteção, por quê? Porque ele é mais visado no mundo astral. As forças negativas, obviamente, não querem que ele execute o trabalho do bem, né, no mundo. Não quer que ele ajude. Por exemplo, ele vai ajudar uma pessoa que está sofrendo ali um ataque espiritual. É claro que os obsessores daquela pessoa vão se voltar contra ele, contra o trabalho dele. Então, esses Exus, né, que protegem a casa, que estão a serviço e a trabalho do sacerdote, do pai de santo, quando é um pai de santo que está estruturado na lei de Oxalá, é justamente por isso. Então, um médium pode ter mais, não precisa ser pai de santo para ter mais, pode ser por alguma questão kármico, por algum resgate, ou por algum processo muito individual, você possa ter mais Exus. Só que hoje em dia a gente tem um fenômeno do médium que tem 37 Exus. Claro que está errado isso aí. Não existe, tá? Vale muito mais você ter um Exu que você domina a incorporação, que você se entrega, que faz um bom trabalho, do que 37 Exus, tá? Então, muito também o processo do ego que está envolvido.
Os Exus, então, eles nos acompanham. Geralmente são os primeiros a se manifestar no nosso desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque a vibração dos Exus é muito próxima da nossa. É por isso que eles conseguem ficar tão mais próximos de nós. Tá? Então, geralmente, as primeiras incorporações se dão com entidades de esquerda, Exu, Pombagira, por causa dessa proximidade energética. Existem muitas linhagens específicas de Exus, nem todas manifestas no plano físico. O que isso quer dizer? Muitas linhagens de Exu só trabalham no astral, a gente nem conhece. Como entidades já trabalharam aqui e hoje em dia isso não se encontra mais. Então, às vezes, a gente escuta alguns nomes de entidades muito comuns no passado e que hoje em dia a gente já não vê mais. Por quê? Porque já cumpriram a sua missão no plano físico e foram resgatadas para o astral. Hoje em dia elas trabalham somente no astral, tá? Então nenhum pai de santo conhece todas as linhagens de Umbanda. E é por isso que às vezes assim, a gente escuta nomes novos e aí, isso não julgue, né? O próprio pai Zélio Fernandino disse, né, nos deixou ali através dos seus ensinamentos com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que todo espírito que se propusesse a caridade seria bem acolhido no terreiro. Então essa é a nossa proposta sempre, tá? Claro que sem exageros, sem excessos. Existem milhares de linhagens de Exu. E aí, Gilberto, por que o meu Exu é Tranca-Ruas, ou Tiriri, ou Marabô, ou Sete Encruzilhadas? De onde que vem? Por que eu não tenho o Exu tal? Esse processo de Exus que nos acompanham é kármico, tá? Está associado ao nosso orixá de cabeça, está associado à nossa missão naquela vida, à nossa ligação com aquele Exu. Então saiba sim que você tem um Exu que trabalha com você, mas o porquê esse específico está muito ligado ali à sua missão de vida, ao seu propósito, a vários processos. Então, hoje em dia, eu queria tanto trancar ruas. Não é assim, não é uma carta colecionável. Você precisa se descobrir, entender o porquê que esse Exu está com você. O que em você, né, ressoa com essa entidade. Qual a ligação sua com aquele espírito? Normalmente a nossa ligação com os guias, com os mentores, vem de outras vidas. Eram irmãos, amigos, inimigos, pais, amores, e que nos mantêm conectados. Né? Então hoje em dia a gente tem essa conexão. E com o tempo, com o desenvolvimento, essas informações vêm. Tá? Os Exus eles trabalham muito bem em abertura de caminho, limpeza energética, proteção, aconselhamento, né? Eles são muito hábeis e muitas vezes eles são muito duros para falar. Diferente dos guias de esquerda, os guias de direita, perdão, os guias de esquerda de modo geral, eles são mais duros na resposta, porque eles são mais intensos. Muitas vezes eles conhecem os caminhos errados que nós estamos trilhando e são as melhores pessoas para nos dizer como posicionar, porque já sabe onde aquele caminho leva, para a dor e para o sofrimento. Então você que está fazendo esse curso, entenda isso. Às vezes o Exu não é que ele é mau, Exu não é mau. Mal são as pessoas que usam o nome deles para fazer maldade. Mas Exu é lei. Exu são polícias do astral, são guardiões. Eles entendem a lei de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina, tá? Então é muito importante que vocês entendam isso. É uma dádiva trabalhar com eles. As cores predominantes de Exu é preto e vermelho. Seu dia é a segunda-feira. Sua bebida é o marafo, né, a cachaça. Você pode oferendar cigarros, cigarrilhas, charutos, cachaças. Claro que cada Exu pode ter seu gosto particular também, tá? Então alguns Exus, por exemplo, podem preferir gin, pode preferir vodka, pode preferir rum, pode preferir... Depende do Exu, da linhagem, né? Mas o mais tradicional, de fato, é o marafo, é a cachaça. O tridente é um dos símbolos de Exu, né? O tridente que representa os caminhos, as possibilidades, o controle, a manipulação energética, tudo isso são domínios de Exu. Tá? Os Exus, eles são aqueles que vão estar sempre na gira. Pode ser uma gira de direita, eles vão estar ali fazendo a proteção energética e a serviço dos nossos pretos velhos ou mentores maiores daquela casa. Tá? Os Exus eles nos acompanham desde o nosso nascimento e mesmo no pós-vida nos ajudam nos processos de desencarne. Existem Exus, né, além da missão para com os médiuns, existem Exus que têm missões também para com a natureza. Nós já falamos que a Umbanda não está limitada só ao mundo humano, só ao mundo físico. Então existem Exus, por exemplo, que ficam no cemitério ajudando no desencarne, daquelas pessoas muito materialistas que ficam presas ao corpo.
Existem Exus, por exemplo, que estão protegendo pessoas que às vezes nem são ateus ou nem têm a nossa fé, mas que têm missões muito fortes no mundo. Por exemplo, é alguém que vai curar uma doença, alguém que vai trazer ali uma revolução e é uma pessoa que a espiritualidade mandou. Os Exus ficam protegendo essas crianças para que elas possam cumprir ali a sua missão e não ser desviada no caminho. Os Exus são agentes kármicos. Então, quando a gente fala que Exu dá e Exu tira, é que ele dá para quem merece e tira de quem não merece. Então, as pessoas falam, Exu pode trazer a doença, Exu pode trazer o término, Exu pode trazer a dor? Pode, quando a dor, a doença, o término são do seu merecimento. Muitas vezes, as melhores coisas que acontecem conosco são coisas que no momento que acontece a gente julga ruim. Quando os relacionamentos acabam, a gente fica muito mal, mas depois entende que foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente. Quantas vezes a gente está num emprego que não gosta, que ganha mal, que faz insatisfeito e tudo mais, e a gente perde aquele emprego e fica desesperado e uma outra oportunidade melhor surge. Então a ação de Exu, no sentido de dor, é sempre a dor no momento para uma melhora a longo prazo. Exu ajuda a manter o universo em ordem, a dar para quem precisa e a tirar de quem não merece. Tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, tá? Cada um vai ter seu Exu de trabalho, cada um vai ter seu Exu guardião, mas só o desenvolvimento dentro do terreiro vai poder ajudar vocês a compreender qual Exu é o seu Exu de trabalho. Então, aqui no nosso curso é só a nível de entendimento. Por exemplo, eu trabalho com seu Tiriri, é meu Exu de trabalho, seu Exu Cobra é meu Exu guardião. E como sacerdote de Umbanda, eu tenho outros Exus que prestam serviço para a nossa casa. Eu costumo dizer que eles são profissionais liberais. A minha egrégora é essa. Mas eu tenho outros Exus que me acompanham, seus Sete Porteiras, seu Exu do Ouro, que são entidades que acompanham a nossa casa. Enquanto eu estiver trabalhando dentro da Umbanda, enquanto eu estiver servindo aos propósitos que a espiritualidade me trouxe, eles vão estar me acompanhando. Se eu me afastar, por exemplo, do meu serviço de sacerdócio, o Tiriri e o seu Exu Cobra vão continuar comigo, né? Me protegendo, me guardando, mas os outros Exus que fazem parte da egrégora da casa, obviamente não. É por isso que muitos pais de santo às vezes ameaçam os filhos. Ah, se você sair, você vai perder seu Exu. Não, isso é conversa fiada. Só que, obviamente, que as entidades que te acompanham enquanto você está naquela casa, enquanto você está naquela egrégora, ficam na casa. Mas as entidades que já te acompanham desde o seu nascimento vão com você. Tá? Então é só para finalizar com uma curiosidade interessante. Geralmente os Exus utilizam marafo, cigarro, charuto, velas, tridentes, capas, chapéus, que são todos elementos que vão ajudar ali no seu trabalho, no seu desenvolvimento, tá bom? Nós temos a guia de Exu também, esse é meu Brajá, né? Lembrando que Brajá é para sacerdote, que é essa mais grossa, a de filho de santo é sempre mais fina, tem um fundamento que a gente vai ensinar isso mais para frente. Preta e vermelha são as miçangas ou os elementos que vocês vão utilizar para compor a guia ou brajá de vocês, tá bom? Geralmente tridentes podem ser utilizados para direcionar a energia, como também podem ser usados muitas vezes pedaços de madeira ou tronco formando um cajado ou uma bengala, que é um elemento que conecta o Exu à terra. Então no momento que ele bate, risca ponto, ele está conectando com a terra. Isso acontece também com os pretos velhos, como a gente já visualizou. Geralmente a capa, nem todo Exu usa capa, nem todo Exu usa cartola. A cartola serve para proteger e filtrar energias. A gente já falou que é muito comum entidades utilizarem chapéus, né? Seja, por exemplo, o chapéu do preto velho, o lenço do cigano ou da preta velha, a cartola do Exu. Serve para ancorar a incorporação, filtrar as energias ali, impedir que o chakra coronário do médium seja corrompido com as energias. Lembrando que por Exu trabalhar com energias mais densas, o trabalho dele exige muito mais proteção, tá? Os Exus também eles utilizam muito o marafo, tanto bebendo quanto utilizando em seus rituais, porque o marafo no físico é o mais próximo do éter. Ele ajuda a purificar as energias. Por exemplo, no momento que o médium bebe, e é um pouquinho, tá? Então esse negócio de médium beber horrores enquanto está incorporado, não. Ele ajuda a limpar o corpo do aparelho mediúnico, impedindo que as energias deletérias negativas, que são manipuladas e trabalhadas e tiradas dos consulentes, corroam ou façam mal ao médium.
tá? Então tem um fundamento também do uso do marafo. O cigarro, ele vai utilizar a energia do tabaco, né, que é uma erva sagrada em muitas culturas, principalmente dentro do xamanismo. Ele utiliza para desprender energias negativas, ele utiliza para ancorar a corporação, acessar registros acásticos, purificar, né, implantar comandos energéticos. Então tem uma série de funções do uso aí tanto do cigarro quanto também do charuto, dependendo do eixo. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.